Muito bem, esse é o nosso Oriente, falando hoje sobre o dinheiro é tudo, né? E falando sobre vingança, vamos falar sobre vingança ainda. Mas eu gostei bastante da participação do Reinaldo nesse VT, porque ele linkou com o que a gente falava de nem sempre o valor está na coisa do dinheiro, está sim no prazer, ele falou do prazer, eu gostei do Do sonho, sonho, é. né? Eu estou fazendo uns estudos aí, um curso, e eu tenho refletido que as pessoas querem aquela vida, não querem o dinheiro para aquela vida. Eles querem aquela transformação, eles querem aquela condição, eles querem aquele sonho, né? Mas aí a gente estava falando da mudança dos sonhos, porque os sonhos mudam conforme a idade. Graças a Deus, né? Você não tem um namoradinho, você quer ter um namoradinho. Aí depois você não quer namoradinho, você quer casar. Aí você casa. Depois você não quer só casar, você quer ter filhos, você quer ter casa, você quer constituir a sua história. E os sonhos vão mudando, né? Como é que a gente pode, qual é a dica, Ellen, para a gente lidar dessa maneira equilibrada? Será que é só com as intervenções, né, com os reveses? Como é que uma pessoa pode ir pautando uma vida que ela vai buscando com um certo equilíbrio, né? Porque a gente tem uns momentos de abusos, quem nunca comeu melado se lambuza as primeiras vezes, é Sim, normal. sim, sim. Mas como é que a gente pode ter um bom senso, a construção de um bom senso para lidar com tudo isso? Então, eu acho que ele deu uma dica muito legal, que é essa questão do planejamento, né? Mesmo, Mesmo sem ser para o dinheiro. porque na nossa vida nós temos várias áreas na nossa vida. Nós temos a área da família, por exemplo, nós temos a área social, nós temos a área espiritual, nós temos a área dos nossos cuidados pessoais, eu de mim mesma, e assim, são 7 áreas. Então eu preciso colocar metas nessas áreas. E o sonho está dentro de uma área da minha vida, não é? Aquilo que eu gostaria de ser, de ter, de poder fazer, não é? Como ele fala, o dinheiro é um meio, não é tudo. Ele não é tudo, né? As pessoas acham que é tudo e não é. Aí você vê aquelas filas Quer ver, enormes. uma viagem. A viagem não é tudo. O que Não, é o que eu quero chegar lá. Não é o trânsito que eu vou enfrentar. Eu quero dizer assim, eu tenho dinheiro para comprar passagem, para ir para a rodoviária ou para ir para o aeroporto, para comprar viagem e para ir no avião, mas isso não é tudo. O objetivo não era esse. O objetivo é estar naquele lugar. sim. Então a gente troca o meio colocando ele como um fim, né? Sim, é. E aí que a gente se frustra. Né? No caso aí do dinheiro, eu estou precisando fazer, sei lá, comprar umas roupas novas, porque eu estou começando um trabalho novo, vou trabalhar com as roupas mais sociais, me formei em advocacia, preciso comprar uns ternos. Isso. Né? E a gente pode se encantar com os shoppings, com as lojas, com o cartão e começar a querer sempre ter essa coisa de ir lá comprar. E não era isso, ou não é isso. A coisa é a profissão e nem é o terno. É a competência da pessoa. É a competência, é o que eu né? queria, sonhava em realizar. A gente facilmente tira os olhos de lá e coloca aqui no meio. Sim, é. E é porque é mais imediato? É. Tudo que é imediato, de prazer imediato, você diminui a sua ansiedade para com aquilo que você está querendo. O planejamento, então, ele é chato porque É. ele vai me exigir tempo para atingir. Para pensar no que eu quero, para fazer esse planejamento, é demorado. Não é assim, 5 minutos, senta e faz. Não, é uma coisa. E outra, é bom fazer a lápis. Escrever, porque é estudo isso é científico. Você não pode ficar só fazendo planos na sua cabeça, sonhando só na sua cabeça, você tem que escrever. Por quê? Porque tudo que entra pelos 5 órgãos do sentido, para o nosso inconsciente são reais, são coisas reais. Ah, é? É.
Ó, que dica Nem legal. eu sabia disso. Pois é, por isso que nós temos que ter cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê, com o que a gente escuta. E né? com aquilo que a gente fala da boca para fora. Também, Porque mas não no sentido com relação pejorativo. ao outro. Não. Também. Com relação ao meu plano. Porque eu Isso. falo E não e não faço. Por quê? Porque eu não exercitei alguns órgãos do sentido que são importantes, todos são importantes, mas de eu colocar no papel, de eu pensar, colocar no papel, ver que eu estou escrevendo aquilo que é a minha ideia e depois, o que vai acontecer no meu inconsciente? Ele vai se organizar de uma forma para que eu atinja aquela meta. Ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre isso e ele me falou que ele estava justamente até me dando uma orientação. Né? Ele falou, Laia, você tem que colocar uma data. Tem que colocar uma data para o seu projeto. Ele falou que ele colocou uma data e ele falou que viveu normal, ele nem se preocupou. E quando foi chegando perto, os fatos aconteceram e ele falou, nossa, minha oportunidade... E ele falou que na data que ele colocou, ele queria... Não é porque os fatos foram acontecendo, é que inconscientemente ele foi trabalhando também, claro que com a graça de Deus, Sim. lógico, mas assim, ele inconscientemente foi trabalhando para que aquilo acontecesse. Por quê? Porque ele planejou aquela data. Então, para iniciar, a gente tem que iniciar hoje. Aquela história que a gente às vezes vê algumas matérias que falam de todo ano renovar por exemplo, você comprar uma agenda nova, botar, olha, o meu plano ainda é esse para tal data de 2017, em junho eu quero estar em tal situação. Isso é importante ir renovando e atualizando. Por isso que a gente tem que fazer a lápis, por quê? Porque pode chegar no meio do ano, por exemplo, uma tarefa de um sonho de médio prazo, ele pode virar um sonho de longo prazo. Porque eu perdi o emprego. Então, esse sonho vai ter que esperar um pouquinho. Então, ele vai caminhar um pouco mais para frente. Percebe? Então, porque a nossa vida é muito dinâmica. Muitas coisas acontecem no nosso dia a dia. E quando você falou da questão do planejamento, destacando isso como uma ideia muito importante, você falou que era uma das áreas da vida. Aí a minha pergunta seria, a gente não tem que fazer o planejamento para cada área da vida? Para cada área. Preciso emagrecer, preciso ganhar um pouco mais, preciso economizar um pouco mais porque eu quero comprar tal coisa, eu preciso melhorar no meu relacionamento com minha esposa, que eu estou muito omisso. A gente precisa escrever essas tarefas. Escrever. Esse papel quando você diz que é científico, é comprovadamente científico. Comprovado. Por quê? Porque eles pegaram, assim, 2 turmas, tá? De formandos. Então, eles falam assim, então vocês vão pensar nos seus sonhos, aquilo que você quer, como você quer estar. Tipo assim, tá formando lá na graduação do 3º grau, seja a profissão que for. Então, daqui 1 ano, como você quer estar? Daqui 5 e daqui 10. E acompanharam. No outro grupo, eles pensaram nos seus sonhos 1, 5 e 10, mas escreveram em cada área. E eles foram sendo monitorados, de tempo em tempos eles foram sendo chamados por essa equipe, né, de cientistas aí. E depois do que passou esse tempo, de 10 anos, né, eles reuniram esses 2 grupos. Né? Então foi uma pesquisa. Pesquisa. Mesmo. E aí aquele grupo que não escreveu, mais de 50% não tinha atingido seus sonhos, a curto, médio e longo prazo. Tá? Aqueles que escreveram, mais de 50%, muito mais, assim, em torno de 80% das pessoas conseguiram atingir os seus sonhos naqueles prazos. Porque hoje se fala bastante dessa questão do inconsciente, do subconsciente. Sim. Realmente a gente vai tomando atitudes intuitivas. Sim. Por causa daquela meta que está, vamos falar assim, registrada, impregnada em nós. É como se eu fosse no cartório. O cartório está aqui. É um contrato comigo mesmo. É um contrato comigo mesmo. E essa é uma ferramenta valiosa. E vale para curto prazo? Vale. Porque eu tenho uma coisa para acontecer mês que vem, eu posso escrever então? Pode. Devo. Porque aí desse curto prazo de 1 mês,
Você tem 4 semanas ou 5, você tem 30 dias ou 31, então você vai estar trabalhando dia a Eu dia para adorei. atingir. Vou voltar a usar papel. Lógico, lógico. Eu tenho anotado digitalmente, mas vou escrever. Escreve, depois você põe no computador. Ótimo. Copia. Não vai tirar xerox. Copia no computador, porque aí você está escrevendo de novo. Tá bom. Bom, a gente vai para o próximo bloco falar de vingança. E aí eu acho até bom que dá para linkar um pouquinho com a frustração dos planos, Sim, ou quando a gente é sim. invadido nos Legal. nossos projetos. Né? A Rede Século XXI trabalha nessa linha e o Oriente está nessa linha de ajuda, de colaboração. Evangelizar é isso. Está aqui uma psicóloga cristã que evangeliza também usando a psicologia. Por que não, né? Sim, graças a Deus. Graças a Deus. E é uma riqueza, né? Nossa. Ganha 2 vezes mais eficaz, eu creio. Com certeza. Pois é, a Rede Século XXI, com esses programas como o Orientes, ela trabalha, de fato, para ser uma orientação. E é uma graça. Eu vou usar esse negócio de escrever, vou escrever hoje. Vou botar, inclusive, na minha carteira, uma coisa que é urgente que eu tenho que fazer. E você pode ajudar também a Rede Século XXI, pode ser um colaborador. Uma obra dessa precisa de pessoas ajudando, e com pouco de cada um, a gente vai chegando lá. Uma das maneiras concretas é o CD. Ela falou do CD no outro bloco, tive a alegria de lançar esse CD com a Rede Século XXI, está aqui na casa, você pode adquiri-lo pelo nosso Disc Shop, tá? Também no nosso site, você entra lá, www.rs21.com.br, e você adquire o CD Deus Reina, que a gente gravou esse ano e está aqui pela Século XXI, e não é um CD para mim, é um CD para Século XXI. Ou seja, a gente fez junto e quem leva a colaboração é a Rede Século XXI. Quem é favorecida com o dinheiro do CD é a manutenção desta obra. Então é uma maneira inteligente. Eu gosto muito desse tipo de produto, como os livros que tem aqui, porque você pode ser beneficiado, usufruir de algo que você gosta, como a música, né, ouvir no seu carro, saborear o momento e ainda ajudar. Né? Pode comprar para alguém dar de presente e ainda ajudar uma obra. Então, é uma maneira muito eficaz. Eu creio que quando a gente faz um pouquinho daquilo que a gente pode, o outro faz um pouquinho daquilo que ele pode, o mundo seria bem melhor, né? Pois é, nós vamos falar daqui a pouco sobre não fazer um pouquinho do que a gente pode e ainda tirar dos outros aquilo que era dele e a gente está roubando. E aí gera um sentimento de vingança. A gente vai para o intervalo, voltamos já já.